Lucas, capítulo 9, do versículo 46 ao 48. Que diz assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Aleluia. Glória a Deus. A mensagem que Deus colocou no meu coração para pregar essa noite é sobre uma disciplina. E essa disciplina é a disciplina do serviço, né? Essa é uma disciplina espiritual, assim como todas as outras disciplinas que nós temos, né? Que é a oração, que é o jejum, que é a leitura da palavra, que é a meditação na palavra, que é a comunhão com os irmãos. Tudo isso são disciplinas que nós, na nossa caminhada com Cristo, né, a gente pratica para que a gente possa ser levado à santificação. E da mesma forma é a disciplina do serviço, né? E por que falar da disciplina do serviço? Eu admito que eu relutei em falar disso essa noite, por ser um culto dos jovens, mas essa é uma palavra que encaixaria em qualquer culto, seja no culto de missões, seja no culto dos jovens, seja no culto de louvor, não importa, essa palavra encaixa em qualquer culto, e principalmente no culto dos jovens, porque hoje a nossa geração, né, e eu me incluo nisso, a nossa geração, ela busca o reconhecimento, ela busca o palco, ela busca os holofotes, né? As redes sociais estão aí para nos mostrar isso, né? O que as pessoas não fazem hoje em dia para ter um like, para ter um curtir, para ter um comentar, né, nos seus vídeos, seja no que ela produz na internet. Então a nossa geração, ela busca isso. Ela busca o reconhecimento acima de tudo, muitas vezes acima dos seus princípios, né? Muitas vezes nós legamos os nossos princípios por conta daquilo que nós podemos obter desse mundo, por conta daquilo que o mundo pode nos oferecer. E nós, jovens, assim como foi falado hoje, nós somos os mais impactados nisso, né? Porque todo jovem busca ser bem-sucedido, todo jovem busca ter o reconhecimento no seu trabalho, todo jovem busca ter o que esse mundo oferece, muitas vezes. Mas Jesus nos ensina um caminho mais excelente, um caminho mais humilde, um caminho de humildade. E voltando aqui para o texto, né, aqui nesse momento em que os discípulos estavam discutindo entre eles quem seria o maior, é interessante a gente olhar um pouco do contexto dessa palavra, né? No capítulo 9, ali, no início do capítulo 9, Jesus faz o seguinte: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então, é interessante a gente olhar para o contexto dessa palavra, que Jesus havia acabado de dar autoridade para os discípulos, para expulsar demônios, para curar enfermos, né, para pregar a palavra de Deus, para pregar o reino de Deus. Então, os discípulos haviam sido acabados de serem incumbidos dessa tarefa, né? E logo após houve essa discussão entre eles, quem seria o maior. Então a gente pode perceber o quanto os discípulos estavam preocupados com a sua posição, estavam preocupados com o seu cargo, né? Nessa época, os judeus esperavam que Jesus fosse um rei, que Jesus viesse à terra como um rei, né? Eles esperavam que Jesus tirasse o poder de Roma. E os discípulos também esperavam isso. Então eles discutiam entre si quem seria o maior, quem ocuparia o maior cargo, a maior posição no reino de Jesus, que era o que eles estavam esperando, né? E quando Jesus dá a eles autoridade, né, eles ali provavelmente eles se sentiram, né?
Eles começaram a se sentir, o seu ego se elevou, né? Jesus nos deu autoridade através do seu nome para expulsar demônios, para curar enfermos. Então, a gente percebe isso neles, né? E logo após, a gente vê também no versículo, logo após esse, o 48, 49, diz o seguinte: falou Jesus e disse, mestre, vimos certo... Falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe o proibíamos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhes disse, não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. Então, a gente vê que no versículo, no próximo versículo, né, os discípulos se questionam com Jesus sobre uma pessoa também, que mesmo não fazendo parte do grupo deles, mesmo não fazendo parte dos 12, dos discípulos de Jesus, estava expulsando demônios, estava curando, estava expulsando demônios pelo poder do nome de Jesus. Então a gente vê aí que provavelmente os discípulos ficaram mais feridos ainda, porque eles acreditavam que essa autoridade de expulsar demônios tinha sido delegada somente para eles. Tinha sido dada somente para eles, né? Então eles estavam esperando que isso que eles fizeram pelo poder do nome de Jesus fosse somente para eles. Mas o bom de tudo isso é que o poder vem do nome de Jesus. Não vem de nós, não vem das nossas capacidades, não vem de nós. O poder para curar, o poder para libertar, o poder para pregar a palavra de Deus, o poder para manifestar o reino de Deus na terra, vem através do nome de Jesus, do sangue de Jesus, da obra dele. E os discípulos não entendiam isso. Eles estavam buscando se beneficiar de alguma maneira, ter algum cargo, ter alguma posição importante. E esse discurso, esse diálogo, essa discussão entre os discípulos prossegue, né? E lá em João 13, abram aí por favor, João 13, do 13 ao 17. João 13, do 13 ao 17, diz o seguinte: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aleluia, glória a Deus. Então essa discussão dos discípulos, ela prossegue, né, até o momento da Santa Ceia. E nesse momento, onde os discípulos entraram ali naquela casa para tomar a Santa Ceia, né, eles entraram com os pés sujos de pó, e nenhum deles se atreveu e se dispôs a lavar os pés uns dos outros. Todos eles se sentaram com os pés sujos e ninguém quis fazer isso. Por que eles não quiseram fazer isso? Porque aquele que lavava os pés, aquele que lavava os pés uns dos outros, era o menor, era o servo, era o escravo. Então ele tinha a menor posição de todas. A pessoa que se dispunha a fazer isso era o servo, o escravo. E nenhum dos discípulos quiseram fazer isso. Mas Jesus de maneira espetacular mostra para os discípulos que aquele que quer ser o maior, aquele que quer ter as maiores posições, ele tem que antes servir, ele tem que antes ser o menor. Jesus, que é Deus, que é Senhor e que era o mestre deles, se dispôs e se humilhou a ponto de pegar uma bacia e uma toalha e lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés daqueles que eram seus discípulos. E Jesus, a obra de Jesus, é toda baseada no serviço, é toda baseada nisso. Jesus serviu toda a humanidade quando Ele se entregou na cruz por nós, quando
pecados. Jesus serviu a toda a humanidade. Ele foi o maior servo que já existiu, mesmo sendo Deus, mesmo tendo glória. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se fez como homem e veio para a terra para nos servir e para nos salvar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Jesus deu o maior exemplo de humildade que nós temos na Bíblia. Jesus foi o homem mais humilde que já passou pela terra. Aleluia, glória a Deus. E nós também, como seguidores de Cristo, nós também devemos servir uns aos outros. Nós também devemos estar dispostos a fazer aquilo que ninguém quer fazer muitas vezes, aquilo que não é aparente, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém dá importância para a glória de Cristo. Nós devemos nos dispor a isso. Jesus nos ensina isso. Então nós temos aí dois serviços. Nós temos o serviço farisaico e nós temos o serviço verdadeiro. Há uma diferença entre o serviço farisaico e o serviço verdadeiro. O serviço farisaico, ele passa pelo esforço humano. Ou seja, o serviço farisaico é aquilo que nós fazemos pelo nosso próprio bem, pelo nosso próprio benefício, seja para que a gente seja elogiado, seja para que a gente seja bem quisto, seja bem visto pelas pessoas. Esse é o serviço farisaico. Esse serviço passa pelo esforço humano, ele é pesado, porque na verdade nós estamos buscando o nosso próprio interesse. Nós não estamos buscando o interesse de Cristo, nós não estamos servindo a Cristo, mas nós estamos servindo a nós mesmos, né? Os fariseus eram assim, tudo que eles faziam, né, era para aparecer, era para ter destaque, era para ter aplauso, era para ter, seja lá o que for da população, né? Quando eles jejuavam, eles faziam cara triste e ficavam entristecidos, iam para ruas, iam para as ruas entristecidos para que as pessoas vissem que eles estavam jejuando, para que as pessoas os elogiassem, né? E o serviço farisaico, ele é assim, mas o serviço verdadeiro, ele olha o outro. O serviço verdadeiro, ele olha o nosso irmão, ele olha a pessoa que está do seu lado. Você não busca o seu próprio interesse, mas você busca acima de tudo servir a Cristo e servir ao seu irmão. Aleluia. O serviço farisaico, ele deslumbra-se com as coisas grandiosas. Já o serviço verdadeiro dá boas-vindas a todas as oportunidades de servir. O serviço farisaico, ele busca o espetáculo, ele busca ser aparente, ele busca que as pessoas vejam aquilo que está sendo feito. Mas o serviço verdadeiro, ele não se importa a fazer coisas que ninguém vê, coisas que ninguém dá importância. Aleluia, glória a Deus. O serviço farisaico vive a expectativa de recompensas externas. Ou seja, o serviço farisaico busca sempre uma recompensa, e quando ele não é recompensado, ele se sente entristecido, ele murmura, né? A pessoa que serve de maneira errada, que não tem um serviço genuíno, ela busca sempre ser elogiada, ser aplaudida, ser reconhecida por aquilo que ela está fazendo. Aleluia, aleluia. Mas o serviço verdadeiro, ele se gloria no Senhor. A nossa glória vem do Senhor. Quando nós servimos uns aos outros de maneira genuína, a nossa glória e o nosso gozo está em Cristo, está em cumprir a vontade dele, está em manifestar o seu reino. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. O serviço é o que mais nos aproxima da virtude da humildade. Não há nada mais forte do que o serviço, do que o servir, para nos aproximar da virtude da humildade. Quando nós buscamos a humildade pela nossa própria força, pelo nosso próprio empenho, nós não alcançamos ela, né? Pelo contrário, muitas vezes quando nós buscamos a humildade, nós começamos a pensar que somos humildes.
E quando nós pensamos que somos humildes, nós estamos mais longe ainda da humildade do que a gente pensa. Mas o serviço, ele crucifica a nossa carne. O serviço, ele nos expõe às coisas comuns, às coisas triviais, às coisas que as pessoas não dão tanta importância. Então ele humilha a nossa carne, ele nos crucifica, ele crucifica o nosso ego. Aí está a importância do serviço, aí está o motivo de Jesus falar tanto sobre isso, aí está o motivo de Jesus pregar tanto sobre isso, porque o serviço, ele traz a humildade. Aleluia. Lá em 1 João 2,16 diz o seguinte: pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Aleluia. Tem muita gente que lê esse versículo e pensa simplesmente no pecado sexual, né? Pensa simplesmente nessa área, mas esse versículo não trata só disso. Pois tudo que está no mundo, tudo que há no mundo, a cobiça da carne, ou seja, as paixões humanas, aquilo que a gente busca, aquilo que a nossa carne deseja, né? A expectativa de ser reconhecido pelo que fazemos, a expectativa de sermos aparentes, de sermos visíveis, de sermos vistos pelas outras pessoas, de sermos aplaudidos, né? De termos o que esse mundo oferece, né? Que é o dinheiro, que é o poder. Isso são as paixões humanas, são as paixões da carne, a cobiça dos olhos. Os nossos olhos são cativados pela exibição exterior. Os nossos olhos são cativados pela exibição, né? Basta a gente olhar para esses artistas, para esses cantores, né? Como eles têm pessoas idólatras que os seguem, né? Os seguem cegamente. Pessoas que os idolatram. Por que as pessoas idolatram os artistas, idolatram os famosos? Por que eles fazem isso? Porque eles enxergam naquela pessoa algo que eles desejam. Eles desejam ser aplaudidos, eles desejam ser vistos, ser enxergados pelas outras pessoas, dentro do seu trabalho, dentro do que ele faz, dentro dos seus talentos, né? E os artistas são assim. Os artistas são exibicionistas. Os artistas mostram o seu talento para o mundo e cativam as pessoas através disso. Aleluia. Mas nós que somos fiéis a Deus, nós que cremos em Jesus, nós não somos cativados por isso. Nós somos cativados pela palavra de Deus. Nós somos cativados pela presença de Deus. Nós somos cativados pela oração. Nós somos cativados por aquilo que Deus tem para nós. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. A ostentação dos bens, o egoísmo, né? Tem muitas pessoas que adoram postar aquilo que eles conseguem, aquilo que eles ganham, né? Aquilo que eles, seja pelo fruto do seu trabalho, postar nas redes sociais para que todo mundo veja aquilo que ele conquistou, né? Esse é a ostentação. Quantas pessoas nós não vemos hoje em dia que ostentam tudo que eles têm? Mas há uma diferença entre a pessoa que é servo genuíno, entre a pessoa que vive uma vida de serviço, a pessoa que segue esse estilo de vida, porque essa pessoa ela não tem prazer em mostrar para as outras pessoas aquilo que ela conquistou, aquilo que ela ganhou, seja pelo fruto do seu trabalho ou qualquer outra maneira. Ela não tem prazer nisso, ela tem prazer em servir a Deus com aquilo que Deus deu para ela. Aleluia, porque tudo que nós possuímos, tudo que nós temos vem de Deus, foi Ele quem nos deu. Então não serve para a gente mostrar para as pessoas o que nós ganhamos, o que nós obtivemos, mas serve para nós servirmos a Ele com aquilo que Ele nos deu. Se você tem um carro, você pode dar carona para o irmão, né? Se você tem uma casa, você pode hospedar pessoas nela, né? É assim que nós servimos a Deus com aquilo que nós temos. Não há problema em postar na internet aquilo que você conquistou, mas antes de tudo, você tem que servir a Deus com aquilo que Ele te deu, porque não é seu, foi Ele quem te deu. Aleluia, 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 glória a Deus.
Então Jesus tem nos chamado para nos distanciar de tudo que esse mundo tem como bom, tem como prazeroso, tem como satisfatório, né? Quantos de nós não tem buscado tantas coisas, ardentemente temos lutado, trabalhado dia e noite para buscar ter mais dinheiro, ter mais qualquer coisa que esse mundo pode oferecer, mas na verdade Deus não tem nos pedido isso. Pelo contrário, Ele tem pedido que a gente seja servo dEle, seja em nosso lar, seja na nossa igreja, seja onde for. Ele tem exigido de nós um espírito de humildade, um espírito de gratidão. Glória a Deus. Quantas pessoas não têm se cansado, ficado exaustas, sobrecarregadas de tantas coisas, de tantos desejos, de tantos sonhos, de tantos projetos, quando Deus na verdade não te pediu isso. Muitas vezes Deus só quer que nós cheguemos diante da sua presença e o louvemos e o adoremos, e estejamos ali na presença dEle. É muito mais importante a nossa salvação e o nosso relacionamento com Ele do que aquilo que nós podemos conquistar por esforço próprio. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O serviço genuíno não é simplesmente uma lista de coisas que a gente pode fazer. Apesar de a gente encontrar coisas para se fazer no serviço, ele não é uma lista de afazeres. Ele é um estilo de vida, né? Nós devemos ser servos. Nós devemos ser servos. Primeiramente a Cristo. Porque a partir do momento que nós nos convertemos, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como o único e verdadeiro Salvador, nós não temos mais autonomia sobre o que nós desejamos, sobre o que nós queremos. Nós somos escravos de Cristo. Nós somos feitos escravos dele. Então é a vontade dele, é o querer dele que move a nossa vida. Não é mais o nosso, não é mais os nossos interesses. Aleluia, glória a Deus. O serviço genuíno é um estilo de vida. A todo momento nós temos oportunidades de servir uns aos outros. Seja coisa simples, né? Muitas vezes você ser educado, você dar bom dia, boa noite, boa tarde, paz do Senhor, isso é servir também. Aleluia. Como nós queremos muitas vezes pregar a palavra de Deus e ser agentes do reino de Deus no nosso trabalho, na nossa casa, se nós não somos educados, né? Se nós não chegamos e dizemos oi, bom dia, boa tarde. São coisas simples que muitas vezes paralisam a obra de Deus, porque quem vai querer nos ouvir se nós não somos educados? Né? Se nós não temos cordialidade. Muitas vezes você emprestar o seu tempo para ouvir as aflições, as dores, as dificuldades de alguém próximo a você, de alguém da sua família, de um irmão seu, isso também é servir. Se alegrar com a conquista dos irmãos, se alegrar com a prosperidade daquele que estão ao nosso lado, isso também é servir. Glória a Deus. Então o serviço, ele é um estilo de vida. Glória a Deus. E que nós possamos cada dia mais parecer com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo teve uma obra magnífica. Ele foi o maior servo de todos. Ele serviu a todos. Ele estava à disposição de todos. E nós também da mesma forma devemos estar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então talvez hoje você chegou nesse culto cheio de preocupação, cheio de ansiedade, cheio de desejo, cheio de coisas lá de fora do mundo, né? Mas hoje Deus está te chamando para um lugar de excelência. Jesus está te chamando para uma vida de humildade. Ele
Ele não espera que você seja o melhor. Ele não espera que você tenha os primeiros lugares. Ele não espera que você seja espetacular naquilo que você faz. Ele espera de você um coração contrito. Ele espera de você um coração quebrantado. Ele espera de você um coração manso e humilde. É o que Jesus espera de nós hoje. E nós temos enchido a nossa vida de tanta preocupação, de tanta ansiedade, carregado cargas tão pesadas que Jesus não pediu para nós. Jesus não exige de nós nada disso. Ele exige de nós simplesmente um coração quebrantado, um coração devoto a Ele, um coração que o busca acima de todas as coisas. Foi falado aqui da jovem que infelizmente faleceu nesse acidente de avião. Ela poderia ter buscado a Deus, ela poderia ter vivido a vontade de Deus, mas ela escolheu o que esse mundo tinha para ela. Ela escolheu seguir esse caminho. A igreja falhou, porque poderia ter dado apoio a ela. E aí entra o serviço. Nós como igreja deveríamos apoiar os nossos irmãos, deveríamos estar dispostos a dividir aquilo que Deus tem dado para nós. Se alguém tivesse ajudado ela, talvez quando ela começou a cantar músicas do mundo nos bares, se alguém tivesse dado apoio para ela, talvez ela não teria seguido esse caminho. Então a igreja sim tem responsabilidade nisso. Aleluia, aleluia. E ela poderia ter seguido um caminho que glorificasse a Deus. Ela poderia ter louvado a Deus, ter composto músicas de adoração e de louvor e de exaltação a Deus. Mas ela preferiu aquilo que o mundo tinha para ela, aquilo que o mundo oferecia para ela, aquilo que ela poderia conquistar pelas próprias forças, pelo poder, pela força do seu braço, pelos seus talentos, pelas suas capacitações. Mas Deus tinha coisas maravilhosas para a vida dela e ela não escolheu isso. E nós muitas vezes nos deixamos levar por aquilo que esse mundo tem para nós, por aquilo que nós podemos conquistar sozinhos, ao invés de depender completamente de Cristo. É verdade. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Acima de tudo, o serviço promove a união. O serviço promove a união do corpo de Cristo. Porque ele quebra toda a competitividade que existe no nosso meio. Ele quebra todo o orgulho. Ele quebra toda a prepotência que existe no nosso meio. O serviço, ele tem essa capacidade, esse poder de quebrar o nosso orgulho, de quebrar o nosso ego e de nos levar a um lugar de mais excelência. Aleluia. Aleluia. Então muitas vezes, nós vamos para o culto com esse espírito de competitividade. Nós nos unimos com o espírito de competitividade para mostrar quem canta melhor, quem prega melhor, quem faz melhor. Que união há nisso, Que amor há nisso tudo. Então Jesus nos chamou para servir uns aos outros. Quando todos servimos uns aos outros, independente da posição hierárquica, porque ela existe, ela precisa existir. Então, independente de quem é pastor, de quem é presbítero, de quem louva a Deus, independente dessas posições, todos no fim do dia estamos servindo uns aos outros e louvando a Deus e adorando a Deus em união. E é isso que Deus espera de nós, essa união. Aleluia. E o serviço, ele nos ajuda nisso. Quando nós nos propomos a servir verdadeiramente uns aos outros, nós estamos promovendo a união do corpo de Cristo. Aleluia. Então, para encerrar, talvez hoje você chegou, cheio de preocupação, cheio de coisas, dessa vida, cheio de preocupação com o trabalho, seja do que for. Talvez isso está te levando à ansiedade, à depressão. Mas hoje Deus tem te chamado para um lugar
de humildade, para um lugar na presença dele de conforto, de alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é a nossa paz, é a nossa alegria, é o nosso conforto. Então nós temos paz quando estamos na presença dele e quando estamos no centro da sua vontade. Então talvez você está preocupado, você está ansioso, você está cheio de coisas porque você tem servido a você mesmo. Você não tem servido a Cristo verdadeiramente. Você não tem buscado ser escravo de Cristo e viver as vontades dele, mas você tem buscado se satisfazer as suas necessidades simplesmente. Então hoje o Senhor nos chama para um lugar de dependência, para um lugar de confiança, para uma vida de fé. Aleluia. Aleluia. Então eu gostaria de fazer uma oração antes de encerrar, para que toda ansiedade, para que toda preocupação, para que toda ansiedade com